Quem já foi abençoado nessa noite? Glória a Deus, que bom ver vocês aqui. Isso alegra meu coração. Queria orar com você e trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Queria que você curvasse a sua cabeça para que possamos orar. Gosto demais dessa pegada de culto, né? De ensino. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pela tua fidelidade. Podemos provar o Senhor em tudo que nós fazemos, mesmo na condição de não merecedores. Em nós não há bondade alguma a não ser a presença do teu Espírito em nós. Por isso, nessa noite, nos despimos de nós mesmos para poder chegar diante do Senhor e aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Por isso, fale aos nossos corações apesar da gente. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes, no capítulo 8. Eu vou trazer uma palavra para você hoje que Deus colocou no meu coração, e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é uma palavra um tanto intuitiva e válida de ser observada. Ô Vitor, abaixa só um pouquinho para mim, só um pouquinho, que eu quero falar numa boa, até porque a pegada de culto que eu gosto é essa, tranquila, né? Todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Estou com dor de cabeça hoje. Juízes, capítulo de número 8. Quero que você encontre aí para a gente ler junto e meditarmos na palavra de Deus. Todos encontraram? Eu espero vocês encontrarem. Está no Velho Testamento, tá? Pode ir? Vamos lá. Enquanto vocês acham, eu vou explicando aqui, vocês vão achar o texto aí. Esse livro de Juízes é um livro que já fala, é um livro onde existia juízes sobre Israel. É válido ressaltar e entender que em Israel existia algumas tribos, são 12 tribos, 13 na verdade, que duas fundem uma e vira 12. 12 tribos em Israel, e existiam batalhas que Deus levantava naquele contexto, Anderson, juízes para poder defender aquela causa. Então não tinha reis. Foi ter reis quando o povo clamou para que existisse um rei, que foi lá em Samuel. Quem que é o primeiro rei citado no Velho Testamento? Saul. Saul é o primeiro rei não levantado por Deus, mas a pedido dos homens, para que governasse sobre o povo de Israel. Mas a vontade de Deus no Velho Testamento até então era que existissem juízes sobre as tribos ali, julgando, e os juízes faziam um papel importante, fundamental, que era de dar orientações de como funcionava, até porque a política estava muito desorganizada naquele contexto, e Deus então levantava juízes. Teve vários, inclusive nós vamos ver um aqui agora. O que acontece? São 12 tribos, 13 que se funde em uma, vira 12. Era 12 tribos de Israel, representando os filhos lá do Velho Testamento lá, os filhos de Abraão. E aí o que acontece? Cada filho tinha uma representação de uma tribo. Só para ficar mais fácil para a gente poder entender, eu explicar muito bem para você esse texto. É como se cada tribo fosse aqui, ó, Lagoa da Prata, Japaraíba, Moema, quem está entendendo? Tudo aqui, uma pertinho do outro. Todos falam português, perfeito? Mas cada um tem o seu sotaque, tem a sua maneira de expressar. Nós aqui, de Lagoa da Prata, temos um dizer, ô balão, em Moema não fala assim, em Arcos não fala assim. Talvez tenha outro linguajar lá, mas tudo fala português, ficou claro? Então é tudo povo de Deus. Porém, algumas falas são diferentes. Quando você pega, por exemplo, o carioca, ele puxa o quê? O som do S e o H, não é isso? Shh, shh. E ele é o quê? Brasileiro, fala português. Quando você pega o mineiro, ele fala uai. Quando você pega o paulista, ele fala como? De cada 9 palavras do paulista, 10 é xingando a gente, não é isso? Então, embora fala a língua portuguesa, cada um tem um dialeto expressado diferente. Ficou claro isso? Deu para entender?
Eu estou te explicando isso porque faz sentido aonde eu quero explicar aqui no texto. Então, são 12 tribos, cada um no seu canto, cada um sendo ali regida pelas suas diretrizes, embora tudo é gente de Deus. Perfeito? Juízes capítulo 8, versículo de número 1, vai narrar finalzinho da derrota dos midianitas, que foi um texto que eu preguei, se eu não me engano foi no domingo, não foi isso? Quem estava aqui no domingo e foi abençoado por essa palavra? Foi uma bênção no domingo. Eu preguei sobre a questão do Gideão enfrentando os midianitas, né? E Gideão consegue enfrentar. Só que eu quero te mostrar um detalhe interessantíssimo. Depois da vitória de Gideão, que fazia parte de alguma das tribos, ele consegue enfrentar, vencer os midianitas. E aí agora uma outra tribo, que é a tribo do povo de Deus, vai fazer uma queixa. Acompanha comigo. Juízes capítulo 8, versículo 1. Então, os homens de quem, queridos? Repete comigo. Efraim. É uma tribo. É uma tribo. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que vocês fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas. Então eles estão reclamando, dizendo o seguinte: olha, vocês travaram uma luta, uma guerra contra os midianitas, e você não nos convidou para poder participar, até porque a gente queria ter o nome nosso registrado na história. Nós queríamos que, quando lessem sobre a vitória do povo de Deus sobre os midianitas, queríamos também que o nosso nome aqui, a tribo de Efraim, os efraimitas, estivessem registrados lá também. Essa é a reclamação. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que vocês fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram. Não foi uma discussão tranquila, foi uma discussão agressiva, e discutiram fortemente com ele. Porém, aqui no caso seria o Gideão, porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Olha a sabedoria de Gideão. Que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Foram os dois que tentaram fugir, e eu expliquei isso domingo agora passado. O que podia eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Então olha aqui, Gideão, com muita sabedoria, puxa o saco deles e fala: vocês são melhores que a gente, senhor. Vocês estão ficando doidos? Vocês estão reclamando que vocês não lutaram contra o povo? Não, vocês pegaram os príncipes. Você pegou o Zeeb e o Oreb, foi a sua tribo. Ou seja, vocês são bons mesmo. Quem está me entendendo? Gideão foi super inteligente. Gideão elevou o ego de quem já tinha um ego elevado, dizendo: não, vocês são bons. Na verdade, nós lutamos e vencemos, mas o nome notado é o de vocês, porque vocês pegaram os capitães, os príncipes, os chefes. A gente aqui é muito pequeno em relação a vocês. Beleza. Aí a ira, a raiva se cessou por causa dessa atitude de Gideão. Mas olha aqui para mim, não é sempre na vida que a gente vai ter um Gideão para poder ficar puxando o nosso saco. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Não é em todo lugar que as pessoas vão ficar: não, você é bom mesmo, não, vocês são legal mesmo. Não é sempre assim que vai acontecer. Vai ter sim, ao decorrer da vida, um Gideão que vai abaixar, que não vai confrontar, que vai permitir que a tribo de Efraim seja bajulada, para não encontrar uma confusão. Só que ao decorrer da vida, existem outros comportamentos que podem acontecer. Agora vai comigo em Juízes, no capítulo 12, que é o texto que eu quero trabalhar com vocês. Agora já é um outro moço totalmente diferente. Está um pouquinho alto ainda, Mateus, só um tiquinho. É um moço totalmente diferente, de outra criação, de outro comportamento. Aqui agora é Jefité, que também é um juiz, e ele está na função agora de proteger. Inclusive ele ganhou a posição que ele ganhou, porque ele enfrentou batalhas, assumiu compromissos, pelos quais ninguém teve coragem. Esse aqui não é tão humano como o Gideão. Esse aqui é filho de uma prostituta.
Esse moço aqui é um moço que, vamos dizer que a construção mental dele não é numa casa onde papai e mamãe tomam café na mesa. Esse aqui foi criado no meio da bagunça mesmo, no meio da confusão. A mãe era prostituta. Quem está me entendendo? Então, o comportamento desse líder aqui é um pouco diferente. Agora presta atenção. Juízes capítulo 12, versículo 1. Juízes 12, 1. Então, os homens de quem, queridos? De Efraim. Então, a mesma turma que foi perturbar o Gideão. Ó. Então, os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Ó, pela segunda vez, a mesma reclamação. Por que vocês enfrentaram a batalha sem nos convidar? Por que vocês foram travar uma luta, vão ganhar a luta, vão ter o nome cravado na história, e vocês novamente não convidam a nossa tribo? Quem está entendendo o texto? De forma muito clara e muito simples, explicando aqui. Presta atenção. Por que vocês foram lutar com os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, olha para você ver, o comportamento da tribo de Efraim. Por causa disso, vamos o quê? Vamos o quê? Queimar a sua casa. E olha o desaforo, com você dentro dela. Deixa eu abrir um parênteses aqui, grandão aqui. Nunca pronuncie palavras que você não consiga cumprir. Principalmente aqui, homem que está aqui escutando esse negócio aqui, que vai ver na internet depois. Nunca diga palavra que você não consiga sustentar ela. Até porque talvez você está dizendo, achando que é para um Gideão, e não é para Gideão, é para um Jefté da vida. Meu pai disse que em cima de morro, tem morro e meio. Onde tem um doido, tem doido e meio para poder bater com um doido. Quem está me entendendo? Então nunca pronuncie palavras que você não consiga sustentar, aquelas palavras que você diz. Esse negócio de ameaçar os outros, vou matar, vou bater, esse trem não cola, moço. Principalmente com a invenção da pólvora, que não tem mais o cara que é bom na capoeira, não tem mais o cara que é bom no braço, no jiu-jitsu. Depois que inventaram o pólvora, acabou esse negócio. Então fecha parênteses aqui. Nunca diga uma palavra que você não consiga sustentar. Principalmente palavras que levam para o outro um tom de desaforo. Quem está me entendendo? Vou te pegar, vou te bater, vou pôr fogo na sua... Moço, não fala um trem desse não. Olha, quem fala um negócio desse esquece. Mas quem escutou um negócio desse não esquece não. Aquele negócio fica ruminando na cabeça da pessoa o dia todo, noite e dia, o dia todo. Sim ou não, irmãos? Falar que é pegar um filho dos outros e bater? Pegar a mulher dos outros e agredir? Isso é coisa de gente normal? Você vai arrumar um problema para você sem precisão. Agora presta atenção. Efraim vai lá confrontar o povo de Efraim vai confrontar o povo que venceu uma batalha para eles. E a queixa é: vocês não nos chamou, vocês não nos convocou para o nosso nome também ficar registrado na história. Quem está me entendendo? Mas o mais importante não é vencer a batalha, sim ou não? Não, eles não estão satisfeitos, porque eles querem holofotes, eles querem brilhar, eles querem que o nome deles estejam cravados na história. Não importa por quem vê a vitória, a preocupação é: meu nome está lá? Sendo que o certo era: não importa, nós vencemos a batalha. Quem está me entendendo? Se foi pela mão de um, na mão de dois, na mão de três ou de cinco, não importa. O que importa é: nós não estamos aprisionados por esse povo e vencemos a batalha. E eu ficaria mais satisfeito nem ter confrontado e perdido um dos meus, não. Mas eles estão revoltados pelo fato de não terem sido participantes. Além disso tudo, olha a fala, cara. Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Até aqui tudo bem. Até aqui, Alexandre, é uma reclamação aceitável. Mas olha quando começa a ficar ruim. Por causa disso, vamos queimar a sua casa, ou seja, constituem uma ameaça. Nós vamos queimar a sua casa com vocês. Cara, isso aqui é muito desaforo. Com vocês dentro dela. Agora presta atenção. Gideão é tranquilo, né? Jefté é maluco. Jefté não é tão tranquilo. E é homem de Deus do mesmo jeito. Isso que é interessante. Gideão pede prova para Deus de um tanto de coisa. Jefté é filho de uma prostituta e é homem de Deus do mesmo jeito. Até porque Deus não tem uma sequência de homens de Deus assim, tipo assim, todos os cabelos penteados.
todos brancos e caucasianos. Não, tem branco, moreno, pardo, baixo, alto. Não tem uma forminha santa de Deus que ele faz só aquela forma que tem homem de Deus. Não, tem de tudo quanto é jeito. O cearense, o paulista, o que fala em inglês, o que fala português. Quem está me entendendo? Jefité é homem de Deus do mesmo jeito. Mas olha o comportamento e atitude que faz com que Jefité comporte de uma maneira diferente. Versículo 2: Mas Jefité respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Ou seja, a gente convidou vocês que não foram participar, tá? Versículo 3: quando vi que vocês não iam me livrar, o que ele fez? Arrisquei, me ajuda? Arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. Ou seja, vocês não querem ajudar, tem que bajular vocês para poder vocês irem. Uai, cara, eu tive que arriscar a vida, ué. Está vindo um povo contra a gente, querendo nos matar. Vocês ficam fazendo charminho, não se decidem se querem ir lutar. Aí quando eu vou lutar, ganha a luta e vocês reclamam? Não entendo vocês não, mãe. Vocês queriam que fizesse o quê? Que eu esperasse vocês chegarem e esse povo viesse, nos pegasse preparado? Ué, nós vamos enfrentar, ué. Não tinha outra opção de fazer, não. A opção é, ou a gente enfrenta ou enfrentamos. Não tem como eu parar uma guerra. Ó, pessoal, espera aí, vocês estão vindo atacar a gente? Vai vir um povo nos ajudar. Não existe isso, não. Foi isso que Jefté falou. Fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Parte finalzinho do versículo 13. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? Aí agora Jefté fala: poxa, Deus me deu os inimigos nas nossas mãos. Aí agora lá vem vocês que fazem parte do nosso povo aqui, está no meio, fala a mesma língua que a gente, caçar uma treta com a gente, arrumar confusão com a gente. Olha vocês nos ameaçando sem precisão alguma. Moça, a gente não já venceu a batalha contra os inimigos? Para que vocês estão vindo aqui agora ameaçar de pôr fogo com a gente dentro da nossa casa? Que loucura é essa? Versículo 4. Jefté não ficou só na palavra, não. Olha o versículo 4. E Jefté fez o quê, queridos? Vocês querem pôr fogo na gente? Dentro da casa, vocês vêm na nossa terra aqui e falar que é pôr fogo na gente dentro da nossa casa? Então beleza, então. E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra quem agora? Contra Efraim. Ué, vocês estão querendo confusão? Nós não vamos morrer. Vocês estão querendo confusão, então vamos ter que reagir com confusão também. Né? Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas. O povo de Gileade era mais forte, porque eles tinham dito: vocês, gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Ou seja, vocês não são nada. A ira do povo de Efraim foi tão grande, tão grande, tão grande. E o povo de Gileade respondeu à mesma altura. Vocês estão nos humilhando? Então beleza, então vocês preparam que nós vamos reagir da mesma proporção. Agora acompanhe comigo, você vê o versículo aí, ó. Versículo 4. E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas. O povo de Gileade era muito mais ligeiro, porque eles tinham dito: vocês gileaditas que moram no meio de Efraim e Manassés são desertores de Efraim. Ou seja, vocês não valem nada para a gente. Versículo 5. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. O que eles fizeram? Vamos pegar aqui. Lagoa da Prata tem quantas entradas? Tem quantas oficialmente falando? Sol nascente e a entrada ali, não é? 2 entradas. O que o povo aqui de Jefté fez? Invadiu as entradas. Quero ver que vocês vão arrumar. Vocês são bons de boca? Então beleza, então. Nós nos adiantamos e pegamos a parte quando vocês têm que entrar dentro da terra de vocês. Como é que vocês vão fazer para sobreviver? As armas suas estão lá, a força sua estão lá. Como é que vocês vão fazer? Chega alguém, você dentro da sua casa é uma coisa, mas alguém te impedindo de entrar na sua casa é outra coisa diferente, sim ou não? São 2 coisas diferentes. Dentro da casa, a segurança, fora da casa. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, lembra, são tudo povo do mesmo povo, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita?
O que eles iam responder? Não, nunca que eu responder, eu vou dizer quem que eu sou. Os caras invadiu agora, está com muito mais força que eu, vai me matar. Você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga para mim, Shibolete. Fala comigo, Shibolete. Fala, Shibolete. Ah, vocês são efraimitas? Não, a gente não é não. Então diga para mim, Shibolete. É escrito com X, mas o som é de CH. Fala para mim, Shibolete. Fala para mim, Shibolete. Eles não davam conta de falar. Shibolete. Eles não conseguiram pronunciar o C e H, que no caso é um X. Shibolete. Presta atenção no texto. Shibolete. Que é a mesma coisa de um sabuco. É algo assim, um sabuco. Sabe o sabuco do milho? É um shibolete. Se ele dizia cibolete, no caso eles não conseguiam falar shibolete, e eles diziam cibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra. Eles os agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo foram mortos, quantas pessoas não deram conta de falar shibolete? 42.000. 42.000 não conseguiram falar shibolete. Som de CH, falava cibolete. É a mesma coisa de um mineiro que quer falar igual um carioca. Quem que dá conta? Eu não dou conta de puxar como eles puxam, não. E é a mesma coisa de um carioca querer falar como um mineiro fala, ou como um baiano fala. Consegue falar? Demora tempo, meu irmão, para você poder adaptar naquele ambiente. Sim ou não? Você morando ali durante 1, 2, 5, 3 anos, eu sei que você é carioca, por causa do seu chiado. Pronto. Aí o que aconteceu? Por causa de não pronunciar shibolete e falava cibolete, 42.000 foram mortos. E Jefité, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Tá, eu quero trabalhar com vocês só com a aplicação do cibolete e do shibolete. Fala comigo, shibolete. Mais forte, shibolete. Cibolete. Perfeito. Então presta atenção. 42.000 pessoas morreram porque não conseguiram falar shibolete. O que é que isso tem a ver? O que é que isso serve de aprendizado para nós aqui hoje? O que é que se aplica isso aqui na vida espiritual? Até porque tudo na Bíblia não é em vão. Tudo tem um porquê e cabe uma aplicação bíblica. Eu gosto de sempre fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Até porque não adianta eu ler isso aqui para você e ficar só nisso. Eu tenho que explicar e aplicar na sua vida. Você pode dizer amém? Primeira coisa que eu aprendo com você, com esse shibolete ou cibolete aqui. Fala assim comigo. A minha língua, mais forte, a minha língua revela o território que a minha alma habita. O que eu falo revela aquilo que os meus pensamentos, meu sentimento carrega dentro de mim. Aquilo que eu pronuncio pela minha boca revela tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu penso. A alma tem a ver com pensamento, tem a ver com formação, tem a ver com essa inteligência. O que eu falo é tão poderoso que a Bíblia diz que existe vida naquilo que eu falo e também existe o quê? Morte. Eu posso usar a minha língua para trazer vida sobre as pessoas ou para matar as pessoas. Isso é tão importante dizer sobre isso, que hoje nós estamos vivendo um período em que as pessoas elas sofrem de ansiedade ou depressão. E boa parte das pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão sofrem por causa de ter ouvido algo falado com elas. Presta atenção, é só você canalizar o que eu estou dizendo para você. Ninguém chega a um estado de estar depressivo simplesmente porque quis estar depressivo. São situações que vão acontecendo pelo falar, que vai levando a pessoa a uma tristeza muito grande. E aí existem níveis de depressão. Existem pessoas que estão submersas pela depressão e pessoas que estão apenas em uma deprê, estão para baixo. Mas fato é que são níveis diferentes, mas o fato é a mesma coisa, depressão. Mas onde é que começa um sentimento como esse no coração das pessoas? Através de quê? De fala.
Geralmente falas de pessoas, geralmente falas que falaram sobre aquela pessoa e ela não conseguiu suportar aquela fala, e aí ela vai se entristecendo, ela vai adoecendo. Mas tudo isso surgiu da onde? Do poder da língua, que pode trazer vida ou pode trazer morte. Se eu pego uma pessoa e falo com aquela pessoa, não, pra você ter ideia, existem estudos, não sei se vocês já viram já, que a pessoa pega lá um potinho, coloca um tanto de arroz assim, arroz feito, coloca o arroz lá dentro, e começa a falar palavras ali de, você não vale nada, você não presta, você é isso, aquilo, outro, e fala com a outra, você é uma gracinha. Aquele que escuta aquelas palavras, isso aí é comprovado cientificamente, tá? Apodrece muito mais rápido. Você pega uma planta, eles fizeram isso com alimento, fizeram com planta, pega uma planta e fala, oh, mas você amaldiçoa ela, é questão de tempo, ela murcha, fica feia, e aquela que você fala palavras de vida, depois vocês pesquisam e olham se eu estou aqui inventando alguma coisa. Ou seja, a nossa boca, ela tem poder de trazer vida, Anderson, ou morte. Você consegue levantar alguém dizendo palavras de ânimo para aquela pessoa, ou você consegue abater alguém que está no foco? Quem está me entendendo? Então o que eu aprendo com você do cibolete e do chibolete? É que aquilo que a gente fala tem poder de trazer vida ou tem poder de trazer morte. E a minha língua, ela é o território que demonstra o que está dentro da minha alma. Aquilo que você fala é aquilo que está dentro de você. Até porque tem um texto bíblico que fala que a boca fala o que está cheio, o nosso coração. Você consegue saber se a pessoa é uma pessoa vitoriosa? Só pela fala dela. Se ela é uma pessoa negativa, pessimista, só pela fala dela. Só pelo jeito como ela enxerga a vida. Se tudo é difícil, é complicado, eu não posso, eu não consigo, você pode saber, aquela pessoa é uma pessoa péssima de você caminhar com ela, porque ela vai matar os seus sonhos, os seus projetos, ela vai te desanimar. Então, a primeira coisa que eu aprendo com você sobre o cibolete ou o chibolete é que a sua língua revela o território que a sua alma habita. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que isso aqui foi suficiente para distinguir de qual povo eles eram. Se era do povo de Jefté ou era do povo de Efraim, tá? Então o primeiro ponto é esse: a sua língua, ela revela o território que sua alma habita. E esteja perto de alguém que a boca dela só fala coisas que não convêm ao coração da gente, e veja qual que é a trajetória daquela pessoa. Você vai chegar e vai perceber qual que é o destino dela, de onde ela veio. Agora esteja, quem já teve a percepção, ou já teve a graça, foi agraciado, de estar num lugar, alguém falar assim, você é crente? Quem já teve? Levanta a mão para me ver. Por quê? Porque você vai falar, se você é crente, né, você tem alguns jargões são de crente, misericórdia, glória a Deus, aleluia, está amarrado, não é jargões que denunciam quem você é. Segunda coisa que eu aprendo com você, sobre o cibolete e o chibolete, fala comigo assim, há passagens, mais forte, me ajuda, há passagens na vida que você só atravessa com a linguagem certa. Existem passagens na vida que você só consegue atravessar com a linguagem certa. Ou não adianta estarmos na lona sendo humilhados, querer pagar de bonzão, não adianta. Existem portas que só vão ser abertas se você agir pelo ar da humildade. Você tem que ser humilde. Humilde para reconhecer, humilde para entender, humilde para poder pedir, humilde para se humilhar quando precisar. Quem está me entendendo? Existem momentos que você, para poder alcançar grandes objetivos na vida, você tem que se humilhar. Não adianta querer pagar igual o povo de Efraim, de forte, de bom. Cara, você tem que se humilhar. E o mais difícil não é se humilhar. O mais difícil é reconhecer o estado da necessidade de se humilhar. Humilhar não é difícil, não. O difícil é eu entender que, não, peraí, eu não estou com essa panca toda, não. Quem está me entendendo? E Lagoa da Prata, eu falo porque eu não sou daqui, então estou aqui, tem uns 19 anos já. Lagoa da Prata é mestre numa coisa que é diferente do Norte de Minas. Norte de Minas funciona o seguinte, Norte de Minas é assim, quem já viajou com rifa sabe como é que o Norte de Minas é. Lá é assim, viva o bucho e morra o luxo. Lá você vai olhar para as casas, Ramon, as casas é tudo simples, mas lá dentro tem comida com fartura.
Lá nego come bem. Lagoa da Prata é o contrário. Morre o bucho e viva o luxo. Nego está devendo até o zóio, a tampa do zóio, mas aqui todo mundo aqui é vaidoso. Eu falo, a região é vaidosa. Aqui o cara pode estar comendo salame em casa frito, mas ele não tem coragem de andar a pé. Quem está me entendendo? O que eu aprendo com você? Há passagens na vida que só podemos atravessar com a linguagem certa. Você precisa, nós precisamos identificar qual que é a linguagem para poder atravessar alguns momentos. Você não está bem financeiramente? Então você tem que entender a linguagem para poder atravessar essa situação. Não adianta eu não estar bem, dos pés bem, querer fazer uma linguagem alta. Quem está me entendendo? No caso que seria o Jordão, atravessar o Jordão. Quem está sendo abençoado? Um terceiro ponto que eu aprendo com você, sobre o chibolete e o cibolete, aplicando uma linguagem espiritual agora. O céu reconhece sotaques. Vira para o seu irmão do lado e fala: o céu, mais forte, o céu reconhece sotaques. Nem todo aleluia vai ser legítimo, irmão. Está tendo um vídeo agora circulando na internet, não sei se vocês viram, de um momento de um culto está acontecendo, e o povo está ali glorificando, e aquele louvor bem agitado, e tem um cara revirando os olhos lá, cantando, levantando as mãos. Vocês viram esse vídeo na internet? Vocês viram esse vídeo? E aparentemente quem tem discernimento do Espírito, dá para ver que o cara está endemoniado, embora alguns falaram que ele era um fenômeno de problema de psique. Não é. Quem tem discernimento espiritual sabe que aquele moço está endemoniado. Ele pode ter problema psicológico, mas ali nitidamente você consegue ver as reações, que são mãos contorcendo, essas atitudes de alguém endemoniado. Dá para você ver nitidamente no vídeo que o cara não está em sã consciência, e sim tomado de um espírito possessor, tá? Deixa eu te falar com você uma coisa. O céu, ele tem poder de reconhecer sotaques. Nem todo aquele que diz aleluia, glória a Deus, é de Deus. Quem está me entendendo? Às vezes o cara está aqui na igreja dando glória a Deus, pulando uma perna só, está, nossa, glória a Deus, o cara está tomado por ele, o cara está endemoniado. Quantas vezes já aconteceu? Inclusive tem um texto que fala que o inimigo, ele se disfarça de anjo de quê? De luz, para enganar os do Senhor. Então, olha aqui para mim. Nem todo mundo que diz glória a Deus, que diz aleluia, que fala a paz, Senhor, graça e paz, que senta nessas cadeiras como vocês e eu estamos sentados aqui, são os de Deus. Pode ser que alguém esteja aqui, e olha aqui para mim aqui, olha aqui para mim. Satanás antigamente, ele tinha uma ação que era muito nítida. Ele se manifestava mais fácil na igreja. Quem lembra disso? Só que, entenda uma coisa, Satanás, ele é estrategista. Ele vai mudando as estratégias dele. Ele vai vendo o que dá certo, o que não dá errado. Ele vai entendendo. E por muitas vezes, nós pensamos que pelo fato de não haver nenhuma manifestação, todo mundo que está no ambiente de igreja é de Deus. Sim ou não? E por muitas vezes, o cara está ali pulando uma perna só, dando aleluia, xaramaná, e você fala: nossa, Deus está tomando aquele cara ali. Não, às vezes é um espírito demoníaco, possessor. Tem nada de Deus ali. E aí eu quero dar para vocês uma orientação, tá? Agora eu falando, então, como eu estou como pastor de vocês, eu vou conduzir pela ótica como eu acredito tem que ser feita. Não deixa ninguém dessa casa pôr a mão na sua cabeça, a não ser o líder dessa igreja aqui. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Por que, pastor? Porque não é legal. Porque não é legal. É a autoridade que põe a mão na cabeça da pessoa e ora pela pessoa. E olha assim, nem eu que sou o pastor da igreja gosto de pôr a mão na cabeça dos outros. Eu não me sinto muito confortável. Você não pode deixar qualquer um pôr a mão na sua cabeça, não, irmão. Você não pode deixar qualquer um chegar aqui, pôr a mão na sua cabeça. Tá, de Deus está aqui rodando uma perna, só põe a mão na sua cabeça e ora. Não, você não sabe. Você não sabe da história de vida daquela pessoa. Talvez você está olhando e vendo ali uma coisa maravilhosa, de terno e gravata, bonito. Mais bonito que eu, visivelmente falando, visualmente falando. Mas você sabe do coração da pessoa? Você sabe se de fato essa pessoa está com Deus no coração? Então olha aqui para mim. O céu reconhece sotaques. Nem todo o aleluia é de uma boca que confessa a Deus. Nem todo glória a Deus que a pessoa está dando ali é de uma boca que confessa o nome do Senhor. Quem está me entendendo? Isso aqui serve para uma caminhada madura. Isso aqui serve para você não desanimar ao decorrer da trajetória.
E inclusive são por causa dessas poucas orientações que a gente recebe, que muita coisa acontece na vida da gente. Então olha aqui, existe uma grande diferença entre cibolete e chibolete, uma grande diferença, e Deus reconhece isso no nosso coração. Há gritos que nós vamos ecoar, que Deus reconhece, não, esse aqui é um filho gritando. E há gritos que Deus não reconhece, até porque tem um texto que fala lá em Mateus, no finalzinho: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque não vos conheço. E o texto fala: mas Senhor, eu profetizei no seu nome, eu expeli demônios. O que isso significa? Que aquelas pessoas ali carregavam dons de Deus, se perderam com o tempo, até porque Deus não tira dom de ninguém, tá? Um dia eu disse aqui, uma irmã ficou assombrada, pesquisou na internet, falou: pastor, eu pesquisei no culto. Eu falei: Deus não tira dom de ninguém, até porque quando Deus dá alguma coisa para a pessoa, Ele não vai tirar aquele dom daquela pessoa. O texto fala em Mateus: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, que eu não vos conheço. E a resposta: mas Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônio. Tem como alguém expulsar demônio sem receber de Deus ali, curar alguém, se não for de Deus um dom? Tem como? Não. Aí o Senhor fala: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque eu não conheço vocês. Então olha aqui para mim, tem uma grande diferença entre chibolete e cibolete. Tem uma grande diferença entre falar aleluia e falar aleluia de verdade. Quem está me entendendo? Se você fala aleluia quando o irmão da igreja que pede você falar, aleluia, só porque o irmão pediu, Deus nem reconhece isso não. Até porque Deus olha a intenção do seu coração. E deixa eu dizer para você uma coisa, já que estou ensinando isso aqui, é um culto mais de ensino mesmo. Irmão, a gente tem que entender que nós precisamos fazer as coisas para Deus, independentemente de quem esteja aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero acabar com esse sistema de, eu não estou pregando aqui, um irmão pregou um pouco mais simples na ótica de alguns, não, vou embora e levantar. Isso é feio, irmãos. Isso já aconteceu alguns tempos aqui atrás, e eu não sou conivente com isso. Irmão, se o cara está pregando aqui, é Bíblia, que seja o mais simples que for, dê glória a Deus. De alguma forma Deus está falando com você na simplicidade daquele moço, ou da moça que estiver pregando aqui em cima. Você pode dar glória a Deus? Vamos quebrar esse negócio, tem que ser perfeito, maravilhoso. Não, a linguagem tem que ser do céu. Se o simples, se está pregando aqui Bíblia, palavra de Deus, irmão, glória a Deus, aleluia. Se leu um texto bíblico aqui e explicou na simplicidade o texto bíblico, o quê? Glória a Deus. E assim a gente vai vivendo. Um quarto ponto que eu aprendo com você, sobre o chibolete e o cibolete. Fala assim comigo: Deus não negocia autenticidade com aparência. Sabe uma coisa que a gente confunde muito? Nós somos muito visual. É igual o cavalinho cigano. Já viu o cavalinho cigano? Todo bonitinho, arrumadinho, penteadinho. Nós gostamos daquilo que é visual. Olhamos para algo que é muito bonito visualmente falando, pronto, aquilo ali é maravilhas. Terranubias.com, Charamanais. Nossa, de Deus demais. O que é que ele tem de Deus? Não sei não, eu vi. Está bem vestido, senhor. É muito bem comportado, visualmente falando. Quando um cara quer te empurrar um carro velho, Alexandre, o que ele faz com um carro lá, o cara que vende carro? Você vai lá, o que ele faz? Dá uma maquiada no carro, dá um grau no carro, passa um pretinho no carro, passa uma tinta, não é ou não é? Dá um banho ajeitado no carro. E você olha aquele carro, menino, que carro maravilhoso. Quando pega a primeira chuva, você vê as manchas, tudo do carro que rodou a estrada de terra. Por quê? Nós somos muito visualmente falando, visível. É aquele que vê. Eu olhei, achei que é de Deus, pronto. Eu nem testei se é de Deus. Eu só olhei e também não achei que é de Deus, também não dou nem oportunidade, porque eu olhei e não é de Deus, na minha visão. Olha aqui para mim. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, e olha que eu estudo um pouquinho, viu? Estudo um pouquinho. Eu aprendi que Deus não é um Deus que sonda pela aparência. Deus é um Deus que olha o coração do homem. Deus olha a intenção do homem. Até porque isso que ele fala lá em 1 Samuel. Ô profeta, você está acostumado a olhar a aparência, mas eu não olho, não trabalho pela aparência, eu olho o coração do homem. E olha, dizer para você uma coisa aqui: crente é mestre em julgar pela aparência. Entra uma pessoa aqui na igreja aqui,
Isso eu já vi a vida toda acontecer. Eu já vi de irmãos que faziam parte da igreja cometer esse erro. Entra o cara aqui, é o cara maravilhoso, gesticulador, bacana, aí os irmãos ficam tudo doidos. Esse aqui é de Deus, isso aqui foi Deus que enviou para cá. Nós vamos pôr ele aqui num cargo de liderança aqui, vamos fazer esse cara, vamos pôr ele pregar. Aí depois o tempo prova que não é aquilo. Entra o mais simplesinho aqui, que ninguém dá bola para, esse é o que fica. Esse é o que abençoa a igreja. Esse é o que abraça a igreja. Sim ou não? É esse que permanece. O bonito, menino do céu, não ajuda a limpar uma cadeira, não ajuda. Não, o negócio dele é só ser bonito. Eu aprendi uma coisa ao longo dessa jornada. A gente quebra muito a cara quando a gente julga pela aparência. Ou a gente erra por julgar o ruim por muito bom, ou o bom por muito ruim. Por isso que é muito importante ver a autenticidade. Deus, ele olha a autenticidade. Por isso, irmãos, olha aqui para mim, de verdade mesmo. Eu não pinto um papel de perfeito para vocês. Eu nunca pintei, e não é agora não. Não é de hoje não, é a minha vida toda. Eu não subo aqui e fico no canto ali, com meu joelho dobrado, para você chegar e falar assim, nossa, mas esse pastor é um pastor de Deus. Cheguei 7 horas, não sei quantas horas está ali com os joelhos dobrados ali orando. Não, a minha vida íntima com Deus, eu tenho ela com Deus, independentemente se você vê ou não vê. Quem está me entendendo? Eu não construo a minha vida com Deus baseada pelo que eu vou mostrar para vocês, não. Eu sou isso aqui. Sou isso aqui na rede social, sou isso na minha casa, sou isso com os meus amigos. Eu sou essa pessoa aqui. Eu não consigo e não quero ser outra pessoa diferente, no sentido de mostrar uma coisa que eu não sustento. Quando eu vou lá na sua lanchonete, lá no Superdog, lá, eu chego lá, eu sou diferente? Não, eu sou essa pessoa aqui. Se você me fizer raiva, eu vou responder talvez na altura da raiva. Por quê, irmãos? Porque eu sei que Deus conhece o meu coração. Quem está me entendendo? Olha aqui para mim. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Você consegue enganar os homens, você consegue enganar o coração dos homens, porque os homens são visuais. Mas, moço, Deus conhece o seu coração. E se eu te desse para você um conselho, não sustente a sua vida no visual. Seja autêntico. Autêntico. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Eu sou crente, temo a Deus, irmãos, temo de verdade a Deus. Mas eu não vou, de verdade mesmo, para passar uma imagem maravilhosa, pôr um terno e uma gravata, não vou, respeito quem quer, não vou. Você é livre para vir de terno e gravata na igreja aqui, hoje está fazendo quantos graus? Olha para mim quantos graus fazendo. Está fazendo uns 28, pode ficar à vontade. Eu não tenho crise com isso, mas eu não quero que você sustente a sua vida com Deus através da aparência. Quem está me entendendo? Entendeu, Lai? Não sustenta a sua vida através da aparência com Deus. Quem está me entendendo? Deus, ele prefere sua autenticidade do que a aparência. Ele sabe quem você é. A prova aqui foi o cibolete e o chibolete. A prova é, Deus te conhece. Você pode estar aqui maravilhosamente bem vestido, arrumado. Deus te conhece nas coisas mais simples do seu coração. Por isso, uma coisa que eu quero te falar com você, isso é positivo e ao mesmo tempo uma coisa a se preocupar. Deus te conhecer é positivo quando seu coração não é bom, mas é uma coisa a se preocupar quando seu coração não é bom também, porque Deus te conhece do mesmo jeito. Quem está sendo abençoado? Outra coisa que eu aprendo com você, nós podemos estar entre os de Deus e ainda assim morrer por não ser um dos de Deus. Nós podemos estar no aprisco de Deus e mesmo assim morrer por não ser um dos de Deus. Quer que eu te explique isso? Biblicamente falando, te mostrando. Diz ele, a palavra de Deus, que ele mesmo, não é um ajudante dele, não é um anjo, não é nada, é ele mesmo vai separar o joio do trigo. Você já viu o joio e o trigo? É a mesma coisa. A diferença é que um dá semente e o outro não. Você pega um trigo, esfarela na mão, ele tem semente, ou seja, ele tem fruto. Você pega um joio, só dá farelo, mas a aparência é a mesma coisa. E o texto diz que o Senhor,
ele mesmo vai separar o joio do trigo. E diz que no joio, ele vai guardar, Alexandre, no celeiro dele. Ele vai recolher. Isso aqui fala sobre o que vai acontecer com a gente. Pode dar uma glória a Deus aí? Seremos guardados no grande celeiro dele. Ou seja, recolhidos para ele. Mas aquilo que é joio, vai ser queimado, sentado fogo. Até porque não tem utilidade nenhuma. É só para ocupar espaço onde o trigo está. Olha aqui para mim. Tem muita gente que pode estar entre os de Deus, mas não é de Deus, irmãos. E aqui entra um detalhe muito importante. Como é que eu descubro quem é de Deus e quem não é de Deus? É muito simples de identificar. Eu vou te perguntar, você mesmo responde, se sim ou não. Uma pessoa de Deus, que teme ao Senhor, por mais que esteja passando as maiores crises espirituais, ela em algum momento vai te incentivar a desanimar da fé, sim ou não? Sim ou não? Ela pode sair fora, ela pode desanimar, mas ela nunca vai chegar e falar: Jéssica, ó, esse trem de servir a Deus é furada. Ó, Jéssica, esse trem de andar com o Senhor e trabalhar para Deus não dá resultado nenhum, não. Pronto, já identifiquei. Já é uma prova. Eu posso estar ferido com a fé, com o evangelho, com pessoas, mas eu nunca vou conduzir pessoas a desanimar do caminho. Quem está me entendendo? Pronto, já é uma prova. Alguém que te tira da rota de servir a Deus não é alguém que é de Deus, é alguém que está no meio do povo de Deus. Irmãos, é muito simples identificar. Deixa eu te falar com você uma coisa. Não tem dificuldade, não. Ou a pessoa que é temente a Deus, ela pode estar passando uma crise espiritual, mas ela nunca vai tentar tirar ninguém do caminho de Deus. Nunca. Até porque ela tem temor de Deus. Ela só está passando uma crise espiritual, Anderson. Mas ela não vai virar para você e falar: ô Anderson, aqui ó, defeito aqui da igreja, ó, defeito daquela irmã ali, ó, defeito daquele moço de diaconato ali, ó, defeito daquele rapaz ali. Não. Até porque ela não quer matar a sua fé. Então, olha aqui para mim. Tem muita gente que pode estar entre os de Deus, e na hora que alguém perguntar assim, fala assim: chibolete, ele não dá conta, ele fala cibolete. Até porque a linguagem dele não é a linguagem própria. Olha aqui, guarda o seu coração, irmãos. Amém ou não amém? Guarda o seu coração. Apesar de mim, apesar do Vitor, apesar de qualquer pessoa, guarde o seu coração. Olha aqui, não olha para mim não. Não olha para esse altar, não olha para os irmãos dessa igreja, olha para Jesus. Quem te salva é Ele, quem te justifica é Ele, quem te restaura é Ele, quem cura é tudo Ele. Se você olhar para mim, você vai desanimar. Você vai olhar para mim e vai falar: não, não concordo com isso, não acho aquilo outro. Assim como eu olhando para você, também falaria a mesma coisa. Mas o meu foco, o seu foco não é pessoas. O seu foco é servir a Jesus Cristo, aquele que te salvou. Não foi nenhum dos que estamos aqui que salvou você, não. Morreu na cruz do Calvário. E dizer para você outra coisa abertamente: todo lugar tem defeito. E se o lugar não tiver defeito, talvez você indo para lá vai ser o defeito começado lá. Olha o defeito começando. Não tinha defeito. Se esse lugar é perfeito, não vai para lá. Se você for e eu for, vão estragar o lugar. Onde tem gente, irmão, tem problema. Sexto ponto que eu aprendo com você. Fala comigo assim: às vezes, mais forte, às vezes, a separação não acontece com grandes sinais. Erro nosso é pensar que Deus se manifesta só com grandes sinais. Erro nosso é pensar que Deus sempre dá aquela estratégia estrondosa. Lembra quando Elias estava depressivo dentro da caverna, tristecido? E aí vem uma coluna de fogo e ele fala: não, agora Deus está chegando. E não tinha nada de Deus lá. Aí vem um barulhão: não, agora Deus está. Não, Deus não estava. Aí vem um vento sucio, simples. Aí Deus estava. Olha aqui para mim. Nem sempre as coisas de Deus são estrondosas, são simples. Deus trabalha e continua trabalhando no simples. O que eu quero dizer com isso? Só foi uma palavra, um S e um H, fez com que 42 mil fossem revelados quem era a sua identidade. Chibolete. Parece uma coisa simples, mas 42 mil foram denunciados o coração que não era daquele povo por causa de um S e um H. Ou Deus trabalha nas coisas simples. Olha aqui para mim. Não rejeita as pequenas estratégias que Deus te dá. Repete comigo: eu não vou rejeitar
Mais forte, eu não vou rejeitar as pequenas estratégias que Deus dá. Existem estratégias que você pensa que é sua mente que forjou aquilo, mas é o Espírito Santo de Deus dando a você uma luz. Aí se a gente não aplica aquilo, aquilo passa. Do nada você pensa assim, deixa eu olhar aqui, como é que está a movimentação do caixa da empresa. Aí daqui a pouco, ao você descobrir uma coisa que estava acontecendo ali, que você nem sabia, alguém agindo de má fé. Mas você pensa que foi você que teve aquela ideia maravilhosa. Não, foi Deus. Não, deixa eu fazer, ao invés de eu fazer assim, eu vou colocar assim, dessa outra forma aqui, ó, e o negócio rompe. Quem está me entendendo? É Deus usando estratégia, na coisa simples. Outra coisa que eu aprendo com você, quem está sendo abençoado, fala assim comigo, o último teste, esse que é forte, fala comigo, o último teste, antes da minha vitória, sempre será a minha boca. O último teste para mim alcançar a minha vitória sempre vai ser a minha boca. Presta atenção que isso aqui é de ouro que eu estou falando com você. O último teste de Deus para nós, para nossas vidas, geralmente não é uma ação de pegar, é o falar. Existem portas que Deus estava até abrindo, estava 95% aberto para você. Mas na hora que alguém te perguntou, você falou, não foi eu sou bom mesmo, eu dei conta. Aí Deus falou, engraçado, é. Interessante, então você deu conta. Então peraí, deixa eu trancar essa porta aqui, agora você caminha com seus próprios pés aí. Quem está me entendendo? Você tem que tomar cuidado que os últimos obstáculos é pela boca. Me dê uma prova bíblica, pastor, do que você está falando. Olha a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder. É? Você que construiu? Para a minha majestade. Que interessante. Então você tem uma majestade, então? Isso é bom. Então beleza. Então a partir de hoje, Nabucodonosor, você vai pastar feito um boi selvagem. O orvalho vai cair sobre as suas costas. Aí depois passou 7 temporadas, eu, Nabucodonosor, levantei as mãos para o céu e falei o quê? Glória a Deus. Dele é o poder, dele é a glória, quem está me entendendo? O outro não dá glória a Deus é comida de bicho. Meu pai contava muitas histórias sobre a questão de homens que tentaram poder, Cazuza, um tanto de gente. Pronto, um mais simples aqui para vocês aqui, Titanic. Ninguém pode afundar os colossos dos mares. O que acontece na primeira viagem? O último teste, irmãos, é a nossa boca. E a gente é mestre em falar assim, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou bom. Não, é porque eu sou bom mesmo, é porque eu quando vou fazer uma viagem de rifa, eu ponho em rifa mesmo. Eu sou bom, moço, eu no papo, no diálogo, eu sou bom mesmo. Não, porque eu consigo, não, porque e Deus fica assim, cadê? E eu aqui nisso? Quem está me entendendo? E eu? E onde eu me encaixo na sua vida? Onde eu estou? Que até agora eu só vi você falando de você. Eu sou bom, eu posso, eu consigo, eu quero, eu dou conta. Não, quando eu faço é assim mesmo. Quando eu ajo é assim mesmo. O último teste, guarda isso para a sua vida. O último teste, antes de qualquer vitória, vai ser sua boca. E preste atenção sempre, que algo bom que está prestes a acontecer, geralmente a gente fala demais. Sonhos e projetos. O que a gente faz? Ô fulano, eu estou com a ideia aqui. Pronto. A gente fala demais. A gente fala. E diz um ditado mineiro que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então tá aí. Mais um. Fala assim comigo, pequenas atitudes sempre revelarão o seu nível espiritual. Cibolete e chibolete foi suficiente para salvar a vida de alguns e tomar a vida de alguns. Atitudes, elas revelam o nível espiritual. Olha aqui para mim, de verdade, é uma coisa que eu queria entender e aprender, que eu vejo essa geração cometendo, e eu faço parte dela, geração Z,
E eu fico assim, cara, como? Irmãos, como é que uma pessoa consegue, em fração de segundos, mudar toda uma trajetória? E o mais interessante, as pessoas caem nisso. Basta alguém falar para mim que o Marcos Brendo é um cara que é traficante. Pronto, aí eu já olho para o Marcos Brendo com um olhar. Eu nunca olhei para esse olhar com ele. Mas foi suficiente o Ramon virar para mim e falar: o Marcos Brendo não fala nada não, senhor. Eu estou com o Marcos Brendo caminhando comigo durante 14, 15 anos. Mas aí o Ramon falou para mim. Quem está me entendendo? Pronto, agora ele não é crente mais, ele não serve mais, ele não ama a Deus mais. O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Pequenas atitudes sempre vão revelar o seu nível espiritual. Hoje eu conversando com uma pessoa, ela falou assim comigo, assim, eu descobri uma coisa. Eu o quê? Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Eu amo a El Shaddai. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque eu entendi que ele entendeu que acima do nome Ravani, do Vinícius, existe uma igreja. Quem está me entendendo? E ele disse com a palavra, com a boca dele, não, eu amo a igreja. Ou seja, vocês estando lá ou não estando lá, eu amo a El Shaddai. Eu não estou aqui porque eu amo vocês. Eu estou aqui porque eu achei aquilo espetacular. Eu achei aquilo ali inteligente. Porque demonstra tamanha maturidade. Porque ama a igreja. Olha aqui para mim. Pequenas atitudes sempre vão revelar o nível espiritual da gente. Irmãos, olha aqui para mim. Todo mundo começa a falar que igreja não vale nada, irmãos. Pode montar aí agora uma reunião aí, uma assembleia geral de pessoas que provam que igreja não vale nada. Eu continuo amando a igreja, mesmo sofrendo ou sendo atacado pela igreja. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Isso é maturidade espiritual. Isso é estar maduro espiritualmente falando. Isso é entender que igreja é um projeto de Deus. Isso é entender que ultrapassa a gente. Atitudes como essa sempre vão revelar o nível espiritual que a gente caminha. Para eles foram chibolete e cibolete, foi suficiente para revelar. Outra coisa que eu aprendo com você. Fala assim comigo, nem todo inimigo está fora dos portões. O povo de Efraim não estava fora dos portões, estava dentro da casa. Os efraimitas estavam dentro da casa. Olha aqui para mim. Seja maduro o suficiente para entender que existem inimigos que vão estar sempre dentro da casa. Isso eu não falo como uma frase de efeito, não. Eu estou falando de algo bíblico. Eu estou falando de um povo que é um povo de Deus. E ali tem pessoas que são tementes a Deus, e tem pessoas que estão dentro da casa que não temem a Deus como deveriam temer. Olha aqui para mim, os inimigos nem sempre estão lá fora, não. Dentro da casa às vezes. E aí é onde eu e você precisamos fortalecer o nosso coração para não decepcionar com as coisas de Deus. Quem está me entendendo? É aí que eu e você, nós precisamos ter maturidade para entender essas coisas. É por isso que eu sempre bato na tecla, o foco é Jesus. O foco não é homem, Jéssica, o foco é Jesus. Eu vou sempre bater na tecla, o foco não é pessoas, o foco é o reino de Deus. O foco é a salvação da minha alma. O foco é servir ao Senhor com integridade. Quem está me entendendo, irmãos? Não olha para pessoas, porque pode ser que o inimigo está dentro da casa. Já aconteceu muito aqui dentro da igreja, há um tempo atrás. Conheciam dentro da igreja aqui, faziam um negócio dentro da igreja, se davam mal porque confiavam em pessoas. E eu vou abrir um parênteses aqui interessantíssimo, tá? Muito bom de você guardar. Você trabalha numa loja lá, e aí eu sou da igreja, eu sou pastor da igreja aqui. Não me venda porque eu sou pastor. Não me venda. Porque eu sou. Não, aqui não, irmão. Aqui essa é um cliente. Quem está me entendendo? Porque depois faz negócio ruim, mal feito, e no final sobra para onde? Eu estou apontando para vocês, para onde sobra? A igreja é culpada. Porque é aquela igreja. Não foi aquela igreja. Foi você que não soube separar as coisas.
Foi você que não teve maturidade para separar o irmão da igreja. Porque o irmão que está na igreja não significa que ele é a igreja. Nem todo inimigo está fora do portão. E às vezes a gente tem que ter maturidade para entender isso. Até perguntar na caixinha do meu pai lá sobre uma questão de um homem que bate numa mulher, né? Ele falou, esse cara não é irmão da igreja não. Irmão da igreja? Não, ele está indo na igreja. Ele não é da igreja. Por último, fala assim comigo, não é o que você diz, é como você diz. Por último, existem portas que vão ser abertas e portas que vão ser fechadas, não é pelo que você diz, é pela forma como você pronunciou. O dizer não é o problema, é a forma que você pronuncia. A forma como você pronuncia, ela pode abrir portas, ou ela pode também trancar uma porta de uma maneira que ela não abre mais nunca. Eu não tenho dificuldade, irmãos, de obedecer, de verdade, mas eu tenho uma dificuldade de entender que está me mandando. Estou sendo sincero com vocês. Eu vou até fazer. Quantas vezes meu pai me mandava fazer um trem, eu falava, pai, estou fazendo, mas por dentro não estou fazendo não, viu? É porque você está me mandando de um jeito diferente. Quando me pede, a proporção que eu faço é totalmente diferente. Quem é assim também, levanta a mão para me ver, é só eu que sou pecador desse jeito. Eu não tenho dificuldade alguma de fazer as coisas, mas a maneira que faz, o jeito que olha, as expressões faciais, meu Deus do céu, aquele trem cai babando no chão. O X da questão não é como você fala, não é o que você fala, é a forma como você pronuncia. Presta atenção, vê se tem diferença. Deus, eu estou passando uma luta, Senhor. Ô Deus, coloca a tua mão de poder sobre mim, me protege, me guarda. Segunda, Deus, o Senhor é obrigado, que o Senhor é meu Deus, eu te sirvo, eu sou dizimista. Tem diferença, irmãos? Qual que é a proporção de Deus ouvir? Qual das orações? A primeira ou a segunda? Eu até imagino Deus falando, por mim que você é dizimista aqui. Não é o que você fala, é a forma como você fala. Começa a observar isso para você ver. Existem portas que estão fechando, não é porque Deus está fechando não. Talvez é a forma como está falando. A forma como a gente fala, ou ela abre a porta, ou ela tranca a porta. Ou você, eu vou abrir um parênteses aqui, mulher. As irmãs são mestres em fechar portas assim. Às vezes, moça, a mulher tem tudo na mão, tá com tudo na mão. Mas vai lá e fala de um jeito que parece assim, para pirraçar. Já está com 99%, 99,9% dominado. Mas parece que não deixa o cara ficar com 1%. Aí fala de um jeito. Aí se o cara tem testosterona, né? O cara é mais. Meu irmão, você acabou de perder. Pega a toalha da cama, meu bem. Você não muda. Porque você não. Acabou, você arrumou o problema. Vamos cair de pé em nome de Jesus. Arrumou o problema. Quem foi abençoado nessa noite? Essas palavras, irmãos, elas são palavras que eu aprendi com meu pai. Palavras que edificam a sua vida, que faz você entender a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Até porque não tem sentido algum pregar uma mensagem, lendo um texto, que você não aplique na sua vida. O Evangelho é 100% aplicável em nossos corações. Ou, se eu fosse resumir para você, a palavra de hoje é a forma como você fala. A forma como você fala em Deus muda muito. A forma como você fala com as pessoas muda muita coisa. Só foi um S e um H, um X ali, chibolete e cibolete, mas que fez com que 42 mil pessoas fossem mortas. Vamos orar? Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite uma coisa que eu sempre peço em minhas orações: sabedoria da parte do Senhor. Existem lutas que não vale a pena serem travadas. Existem guerras que não vale a pena ser travadas. Outras sim vale a pena ser travadas. Mas eu quero pedir ao Senhor hoje uma coisa muito importante: nos dê sabedoria para não fazer como o povo de Efraim, que no primeiro momento encontrou Gideão, um homem calmo, paciente, tranquilo, que engoliu, que suportou.
Nos dê sabedoria para não agir como o povo de Efraim, até porque podemos encontrar um Jefité na caminhada, que não vai ter a mesma paciência, até porque os traumas, as criações, as situações fizeram com que ele sofresse, e a reação dele foi totalmente diferente. Deus nos dê um coração humilde, um coração submisso, um coração que prefere a paz do que a razão. Nós pecamos demais porque nós queremos ter razão e abrimos mão da paz. Nos dá sabedoria nessa noite, para que a nossa boca não traga morte, não traga confusão, não traga problema. Nos dê ousadia para agir da maneira certa, com temperança, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Você que está no propósito de oração, vem aqui na frente.